Bom dia, este vídeo será sobre cafés e relacionamentos. E já te dou um aviso aqui. Se você é do café amargo, o café forte, o café com açúcar, o café que para ser bom precisa ser café preto, este vídeo não é para você. Você não vai entender o que eu estou falando aqui. Agora, se você já evoluiu espiritualmente, transcendeu as barreiras mundanas e já experimentou um belo de um café gourmet, ou melhor, um café especial, você vai entender o que eu falo neste vídeo aqui. Uma vez eu estava gravando uns vídeos e eu estava moendo café, né? Porque eu sou desses, eu moo o café na hora, eu tenho o papelzinho especial, o coador especial, a balancinha para medir a proporção de café e água, enfim, eu tenho frescura com café. Se você tem frescura com café, comenta aí e me fala qual café que você está tomando neste momento, porque eu sempre estou à procura de novos cafés. Mas voltando aqui, eu estava lá moendo, gravando vídeo, e eu pensei, caramba, há uma relação entre, olha só, o café preto extra forte, esse com açúcar, esse que vende no posto de gasolina, enfim. E o namoro, e o café especial e o casamento. Presta atenção, presta atenção. Quando a gente não tomou ainda o café especial, a nossa referência é o café preto, o café forte. E a gente acha que aquilo que é o café. E quando a gente experimenta o café especial, a gente vai olhar para ele, ó, aqui tem um pouquinho, e vai achar ele meio fraquinho, meio transparente, e a gente já vai torcer a cara. E é mais ou menos isso que acontece com relacionamentos, com namoros e casamentos. O namoro é o café preto, o café forte. Por que ele é o café forte? É aquele café que a gente toma e já sente o saborzão do café, que impõe açúcar, aquele café que é quase uma sobremesa de tão doce que é. Assim como o namoro, né? O namoro é forte, o namoro ele desperta os nossos sentidos, desperta as nossas paixões. E se a gente só tem esse referencial de café, a gente não tem a sensibilidade necessária para perceber as notas, as nuances, os sabores do café especial, que é este aqui que eu estou tomando neste momento. Para quem está acostumado com o café preto, só de bater o olho e ver a cor do café especial, vai sentir uma rejeição. Poxa, mas esse café é fraquinho, tem gosto de nada. Esse café é fraco. Para mim, café tem que ser forte. Mas se você de fato se abrir e abandonar os seus preconceitos e experimentar o café especial, com o tempo você vai começar a ter uma percepção diferente. E aí vou abrir aqui um parênteses para fazer uma pequena explicação antropológica. Quando nós experimentamos a realidade, e o café está incluso nisso, nós criamos uma ideia sobre o que as coisas são. Se eu só experimento café forte, a minha ideia do que é um café vai ser o café forte. Do que é um bom café vai ser o café forte, ok? Da mesma forma com os relacionamentos. Se eu só tenho o referencial do namoro, eu vou entender que aquilo é o relacionamento, aquilo é um bom relacionamento. E estes referenciais do namoro, eles são predominantes na cultura de massa, nos filmes, né? Nos livros, nas músicas. E o namoro é um momento muito evidenciado, um momento onde as paixões estão muito afloradas, onde a gente sente a doçura inebriante do namoro, da paixão, do café. E a gente vai criando uma ideia do que é um relacionamento, um conceito do que é um relacionamento.
E aí, por um outro lado, a gente olha para as pessoas mais velhas, para as pessoas que estão casadas, e a gente vê lá o tio do pavê fazendo piada, né, depreciando o casamento. A gente vê lá o tio conservador, em prol da família, com amante, 2 filhas fora do casamento. A gente vê a cultura, as narrativas infantis chegando ali no momento dos felizes para sempre, que é o casamento, e o filme acaba ali. Ou seja, do rito do casamento para frente não tem referencial. E os referenciais ao nosso redor, eles não são, em sua maioria, positivos nem saudáveis. Então, por um lado, eu tenho uma referência de namoro muito exacerbada, muito valorizada, onde as paixões estão muito presentes, e por um outro lado, tem uma referência de casamento muito débil. É como se uma boa família, um bom casamento, não, de verdade, não tivesse passado pelos nossos sentidos, nós não tivéssemos experimentado isso ao longo da nossa vida. E isso cria um conceito sobre o que é o casamento. Um conceito seguinte: casamento é ruim, namoro é bom. E com base nesse conceito, a gente, ao olhar para o casamento de longe, a gente já imagina, já projeta que o casamento é ruim. Da mesma forma como o café. Se o meu referencial de café é o café preto, o café forte, ao olhar de longe para o café especial, que ele tende a ser mais claro dependendo do método que você preparar o seu café, só de bater o olho, só de ver a cor deste café, você vai concluir que este café é ruim, que este café não tem sabor, que este café é sem graça. Assim como a gente, ao olhar para o casamento, pode ter essa impressão, ok? O que eu te sugiro? Primeiro, que você comece a tomar cafés especiais. Sugiro mesmo, é bom, é gostoso. Você vai sensibilizar o seu paladar para sutilezas, para notas sensoriais, para coisas que você antes não percebia. E este contato sensível, né, com o paladar, com essas novas possibilidades de café, com o tempo começam a mudar o conceito, a ideia que você tem sobre café. E mudando a ideia que você tem sobre café, você começa a ter mais parâmetro de comparação para entender que aquele café preto, café forte, não é um bom café. Embora você possa continuar gostando, eu particularmente gosto também do café pretão ali, mas eu tenho referência para distinguir o que é um café realmente diferenciado, um café realmente bom, desse outro tipo de café, o café comum. Que, se você não sabe, é um tipo de café que ele leva várias impurezas, né? É permitido com que na sua composição tenham várias coisas que não são café. Tem uma tolerância ali de quantas impurezas pode ter. Já o café especial não. O rigor de escolha, de seleção, ele é muito maior e por isso a qualidade do produto final ele é muito maior. Ok? Então, enfim, falando sobre cafés aqui, mas o grande lance é falar sobre relacionamentos. Da mesma forma, ao você se voltar e começar a perceber relacionamentos que sejam realmente saudáveis, novos referenciais, você começa a enriquecer o conceito, a ideia que você tem sobre casamento. E a partir dessa ideia sobre o que é o casamento saudável, você começa a ter parâmetro para julgar o que são bons relacionamentos do que não são. O que é um bom casamento do que não é. E você começa a entender que, assim como o café, há cafés bons e cafés ruins, o casamento da mesma forma. Há casamentos que são ruins e eles são ruins por algum motivo, e há casamentos que são bons, casamentos que funcionam por um outro motivo também. Então, dando essa viajada aqui a respeito de cafés e relacionamentos,
Entenda que se você é uma pessoa que carrega crenças de que o casamento é ruim, e muitas vezes essas crenças são inconscientes, é muito provável que quando você se deparar com um bom casamento, você não saiba reconhecer. E digo mais, se você está casada, casado, pode ser que uma série de coisas que aconteçam no seu casamento e que são boas, você também não reconheça por falta de experiência, por não ter a sensibilidade de perceber o que é um bom casamento, o que é um mau casamento, e ao não perceber, uma série de coisas do dia a dia passam batidas. E não é assim com o café. Se você é do time do café especial, quero que você comente aqui embaixo a evolução do seu paladar. No começo você sabia que era bom, mas não tinha muita noção do que porque é bom. Talvez se você começa a tomar, com o tempo você começa a perceber certas nuances. Começa a perceber, nossa, realmente esse aqui ele é um café mais cítrico. Este aqui é um café, ele é mais adocicado. E você começa a ter mais parâmetro, você começa a entender qual é o seu estilo de café. Da mesma forma, com o casamento ocorre. Ao tomar contato e estar aberto de verdade para experimentar na realidade novas possibilidades de casamento, e esse experimentar não necessariamente é com a sua própria vida, mas olhando para novas referências, você começa a perceber as nuances e entender aquilo que cabe para o seu relacionamento e aquilo que é bom para o seu relacionamento, ok? Se vocês pararem para refletir sobre isso que eu estou dizendo, vocês vão perceber algo. Que este exemplo do café, este exemplo do relacionamento, ele vale para muitas e muitas coisas na sua vida. Para a sua relação com o trabalho, para a sua relação com o dinheiro. Eu vou te trazer aqui uma provocação para a sua relação com o seu próprio cônjuge. Com o seu próprio cônjuge. Se o seu referencial ele foi criado apenas com base no que vocês viveram no namoro, o café forte, as paixões, a doçura, talvez você olhe hoje para o seu marido que passou anos e que mudou, e para sua esposa que mudou ao longo do tempo, e você não perceba que agora essa pessoa possui outras qualidades, que a vida fez com que vocês mudassem e adquirissem notas de qualidades mais sutis que exigem de nós que estejamos mais atentos, que estejamos mais presentes para perceber, assim como o café. Se eu pego um café especial e eu como com um doce, eu perco a percepção que eu tenho. Se eu tomo um café forte, puro, com doce, fica melhor. Mas com café especial não, porque eu dessensibilizo meu paladar. Então, que nós não dessensibilizemos a nossa percepção para este ser humano que está na nossa frente, a pessoa que nós escolhemos para compartilhar a vida. Enfim, essa reflexão sobre cafés e relacionamentos que eu gostaria de trazer aqui para vocês, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Se você parar para meditar, você vai ver que há uma realidade antropológica muito profunda nisso. E que toda a nossa relação com a realidade, ela é mediada dessa forma. E digo mais. Se você parar para avaliar quais são os conceitos que você concebe sobre a realidade, você vai começar a entender muito mais dos seus comportamentos. Ok? Este é o vídeo de hoje. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci completamente. Se você se identifica com esse meu modo de enxergar o relacionamento, se você quer entender como eu posso ajudar o seu relacionamento, porque se você não sabe, eu sou terapeuta de casais, tenho uma clínica especializada em terapia de casal, você vai na descrição desse vídeo, você clica no link
que vai dar acesso ao meu site e lá você pode entrar em contato comigo e agendar uma sessão de avaliação. Nós vamos olhar juntos para o seu relacionamento e vamos abordá-lo com base na psicologia, na filosofia, que parte disso é o que eu estou falando, vem da filosofia e da antropologia filosófica. É isso, meus caros. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.